Agora, por que isto? É por causa do título desta reunião. Eu coloquei Escaparam do Paraíso. Então, aí tem uma fotografia que seria, quer dizer, de uma situação do local paradisíaco, e tem um pavão e um cisne. O Sr. Toplínio comentou uma vez que o beija-flor, ele disse assim, eu acho que o beija-flor escapou do paraíso, porque ele tem uma beleza muito acima do que é o normal da natureza. Bom, se nós formos ver a seu modo, ele vai comentar o pavão e o cisne, nós podemos considerar como sendo dois exemplos de aves que são tão bonitas que quase que se poderia dizer que elas escaparam do paraíso. E isso porque faz um bem enorme às pessoas contemplarem essas aves, e realmente elas sobressaem muito pela beleza delas. Então vamos ver o que o Dr. Plínio vai comentar delas. O pavão e o cisne simbolizam a nobreza de maneiras e graus diferentes. Então, são maneiras e graus diferentes, porque ambos têm inerentes a si uma certa superioridade. Então, tanto o pavão quanto o cisne, eles têm uma certa superioridade com relação ao resto da criação. E aproveito para avaliar bem como quando se fala de alguma coisa que interessa especialmente, é porque elas têm uma superioridade na linha da beleza, na linha realmente do esplendor, que ela faz com que as pessoas se encantem, porque elas são muito bonitas. São muito bonitas. E elas refletem algo que o comum da criação não reflete no grau que elas refletem. Por exemplo, é uma pena eu não conseguir apagar isso que está escrito aí embaixo, mas esse é um pavão, ele está um pouco trabalhado, mas ele está colocado como que numa floresta dourada, de ipês dourados. E veja como ele se harmoniza muito bem com essa vegetação que quase que a gente diria que não existe na Terra. Então diz, o pavão, diz o Dr. Plínio, adornado com tudo aquilo que é rico e complexo, convida à análise e à admiração. Então, quando nós vemos algo assim, um ser que é rico e complexo, a gente tem obrigação de analisar e de admirar. E ficando na contemplação disso, na admiração disso, a gente começa a perceber por que ele nos atrai, porque ele reflete valores que são muito especiais. Ele, nesse sentido, é um reflexo especial de Deus, nosso Senhor. Vejam só. Eles são de uma beleza que diz-se ir acima do que existe na Terra. E, nesse sentido, eles são reflexos de uma ordem superior celeste. E daí nós utilizamos o que o Dr. Plínio comentou dos beija-flores para afirmarmos que eles escaparam do paraíso. Aqui a gente vê bem, nem parece que eles são da Terra, né? Se comparar com um frango, por exemplo, com um urubu nem se conta, né? Mas veja que beleza, que cores lindas, e são umas cores assim, parecem sedosas, porque elas refulgem, né? São muito bonitas. Aqui são também outros pavões. A gente vê que são verdadeiras aves assim, reais, né? O cisne, pelo contrário, é nobre pela sua extrema simplicidade. Ele tem a cor branca, como ornato, mas o branco é a síntese de todas as cores. E se nós realizarmos isso, que ele tem em si a síntese de todas as cores, a seu modo, ele supera o pavão, a seu modo. Mas, por outro lado, ele não supera. Mas veja como o Dr. Plínio expõe
de uma maneira que a gente compreende o que Deus quis quando ele fez o cisne. E aqui tem uma coisa que eu chamo a atenção, que é a seguinte: isso que nós estamos fazendo é um exercício de vida espiritual. É muito ruim, é muito carente uma formação religiosa de catecismo e tudo, que não sabe fazer essas relações que o Dr. Plínio faz. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus somente pela abstração da doutrina. Nós conhecemos a Deus pela contemplação dos reflexos dele na natureza que ele criou. Olha só. Olha que maravilha. Veja a alvura luminosa desse cisne, né? Dr. Plínio vai comentá-lo. Assim, todas as belezas que existem no pavão estão presentes, de certa maneira, também no cisne, de modo simplíssimo. Aqui está. E veja como as linhas que ele tem, né, desde o pescoço, o corpo, depois até a cauda, são de uma elegância, de uma harmonia extraordinária. O pavão foi feito para viver no chão, o cisne na água, refletindo nela a sua formosura. O cisne sempre ele se vê refletido na água. A água é o espelho dele, né? Não há, entretanto, postura mais simples do que estar flutuando sobre as águas. O pavão tem o luxo da plumagem, uma maravilha. Entretanto, as linhas do cisne são muito mais elegantes. Sobretudo, o seu pescoço apresenta a nota da altaneria. É uma certa elevação, assim, um certo, como que eu diria, um senso de elevação, da autoelevação, que é muito bonito. É um pescoço comprido que se volta para trás e olha com calma do alto do seu ponto culminante para os bichinhos que flutuam sobre a água, que lhe servirão de alimento. Como está bem expresso, bem bonito. Então aqui a gente vê o pavão no chão e o cisne na água. São duas maravilhas que refletem a Deus, cada um à sua maneira, mas os dois em conjunto refletem a Deus. É muito bonito algo que move algo, mas quanto mais modesto é o que move, tanto mais nobre é a movimentação. Quer dizer, aquilo que move não deve ser uma coisa assim como se fosse uma grande alavanca, um grande guindaste, um grande guincho, não. É bom mover muito sendo pequeno. Ora, o cisne, com um discreto movimento de patas, desliza suavemente sobre as águas, deixando a nós, homens, picados por uma como que inveja. Realmente, vamos ver um pouquinho. Vejam como todas as atitudes do cisne são de muita compostura, de muita elevação. Até essa fêmea que está levando 7 filhotinhos. Veja como a luz bate nele e ela como que entra por dentro das penas dele, né? E assim está ele. E aqui dá para notar um pouquinho a pata dele embaixo, que move muito pouquinho e ele se mexe com muito pouco esforço. Em suma, o pavão tem toda a nobreza e toda a beleza da complexidade do talento, enquanto o cisne é majestoso por sua própria singeleza. Já entendeste assim? O Dr. Plínio entendia o universo mais ou menos como Adão entendia o universo. Adão entendeu muito o universo. Ele que deu nome aos bichos, né? Veja, por exemplo, o cisne, como encaixa bem, e até pavão, como encaixa bem com o respectivo ser, né?
Qual dos dois é mais nobre? É uma pergunta que se põe, e é muito importante a gente sempre colocar esse tipo de pergunta, porque à medida que a gente explicita, se compreende mais a coisa que se está admirando. São deveras admiráveis a alvura e a simplicidade do cisne, altas qualidades. Por isso fica fácil dizer, porque é muito simples, é mais belo. Entretanto, imagine uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas e outra do mesmo formato, essa aqui eu não encontrei do mesmo formato, só de ouro. Qual das duas é mais formosa? Evidentemente, a ornada de pedras preciosas. Então, por que as pedrarias da plumagem do pavão não lhe valem o que as pedras preciosas representam para a coroa? Então, a plumagem do pavão é como que a coroa dele. Tem o papel da coroa dele. E isso lhe dá uma superioridade. Da Dr. Plínio, e essa imagem de Nossa Senhora, que eu devo apresentar também no simpósio, é Nossa Senhora pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum atis ordinata. Pura como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Olha a beleza dela. Ela tem reunidas nela todas as belezas do pavão e do cisne.